a ligação química corresponde à associação de átomos, sendo que essa associação ocorre sempre no sentido em que a estabilidade aumenta. Ou seja, dois átomos ou mais formam um conjunto agregado, portanto, formam uma ligação química entre si, desde que a estabilidade do conjunto formado seja superior à estabilidade das partículas quando estão separadas. Nós podemos interpretar isso por uma perspectiva de forças de atração e de repulsão, podemos interpretar isso por uma perspectiva energética. Vamos interpretar pelo conceito de atração e de repulsão. Portanto, se nós tivermos dois átomos, portanto, teremos aqui o núcleo de um desses átomos e em torno do núcleo teremos o que nós designamos vulgarmente por nuvem eletrónica. Nós sabemos que, em termos de proporção, eu não consigo ter escala suficiente para representar corretamente a proporção entre a dimensão da nuvem e a dimensão do núcleo, sendo que a nuvem eletrónica terá uma dimensão em termos de raio que será cerca de 5 ordens de grandeza superior, portanto 100 mil vezes maior. É claro que não há escala suficiente para representar isso, não é? Vamos imaginar agora que nós temos aqui o outro átomo e a respectiva nuvem eletrónica. Portanto, aqui a dimensão da nuvem eletrónica de facto não é muito importante. O que é mais importante que nós reconhecemos é que entre os dois átomos há forças atrativas e forças repulsivas que são semelhantes às forças atrativas e repulsivas que existem dentro de cada um dos átomos. Isto é, por exemplo, dentro de um átomo há uma força atrativa, várias, que resultam da atração entre o núcleo e os eletrões, mas também existem forças repulsivas entre os eletrões. Se o átomo for polieletrónico, os eletrões repelem-se entre si. Esta força nós designamos genericamente por força eletromagnética. É uma força que é de natureza eletrostática, isto é, tem que ver com a diferença de carga, e nós sabemos que as cargas sinais diferentes se atraem, estes têm a mesma missão, se vão repelir. O que acontece é que, por exemplo, este núcleo, que aqui está, vai exercer uma força atrativa sobre esta nuvem eletrónica, uma força repulsiva sobre aquele núcleo. Eu vou representá-las. Portanto, temos aqui uma força atrativa, uma força repulsiva naquele núcleo. Por outro lado, este núcleo faz exatamente o mesmo. Isto é, ele vai repelir este núcleo, mas vai atrair estes eletrões. Este, inclusivamente, nós vamos falar que vai dar origem a umas forças do mesmo género depois entre as próprias moléculas. Chamam-se as forças de Van der Waals, que depois vão ser forças, vão ter influências, por exemplo, nos estados físicos das partículas. Mas neste caso em particular ainda estamos a falar da agregação dos átomos para formar moléculas. O que é que acontece? Os próprios eletrões, eles também exercem forças. E então, estes eletrões que estão aqui vão atrair este núcleo e vão repelir estes eletrões. Portanto, eu vou pôr assim, eles atraem este núcleo e repelem estes eletrões. Por outro lado, estes eletrões que cá estão vão atrair este núcleo e vão repelir estes eletrões. Portanto, nós temos aqui várias forças de natureza atrativa e de natureza repulsiva. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que traga a maior estabilidade ao átomo, isto é, ao conjunto formado pelos átomos. Se as forças de natureza atrativa se sobrepuserem às forças de natureza repulsiva, então os átomos vão se aproximar. Se as forças de natureza repulsiva forem mais intensas do que as de natureza atrativa, então os átomos vão se afastar. Se existir um equilíbrio de forças, pois então os átomos ficarão numa situação de equilíbrio, isto é, elas tendencialmente vão oscilar em torno dessa posição. Agora, e do ponto de vista energético, aqui será importante, porque vocês ainda não conhecem o conceito que nos simplificaria a análise disto, vamos fazer uma analogia. E a analogia pode ser com um fenómeno que nós já conhecemos, que já estamos muito, que é com o átomo de hidrogênio. Então, vamos imaginar o átomo de hidrogênio, tem o seu núcleo, temos as órbitas entre as quais
o eletrão se pode deslocar e nós temos, essencialmente, duas alternativas, que são ou ocorre uma excitação ou ocorre uma desexcitação. Então, se nós imaginamos que o eletrão está num nível mais próximo do núcleo e é excitado para um nível que está mais afastado do núcleo, portanto, eu aqui vou ter um aumento da energia. Portanto, este é um fenómeno que corresponde a uma excitação. Por outro lado, se a transição for simétrica, portanto, o eletrão aproxima-se do núcleo, portanto, vamos ter uma diminuição da energia. Portanto, isto será uma desexcitação. É claro que para estas transições que aqui estão representadas, o valor absoluto da energia envolvida será exatamente o mesmo. Isto é, a energia absorvida na excitação corresponderá à energia que é emitida na desexcitação. No primeiro caso, teríamos o equivalente a uma risca preta no espectro, portanto é a radiação que é absorvida. No outro temos uma risca que será colorida se for na zona do visível, como é óbvio. De qualquer forma, aqui a questão é muito simples. Reparem que na primeira situação o eletrão está-se a afastar do núcleo. Ora, o eletrão é negativo e o núcleo é positivo. Portanto, o que eu sei é que a força que o núcleo exerce no eletrão é uma força atrativa. E aqui também temos uma força atrativa. E então eu daqui consigo tirar uma conclusão, que é, se o movimento ocorrer no sentido contrário ao da força, a energia aumenta. Se o movimento ocorrer no sentido da força, neste caso é a força elétrica, então a energia vai diminuir. Se nós representarmos este num diagrama, que nos facilita a visualização, isto corresponde aos níveis de energia, não é? Então, vamos imaginar as transições que cá estão. Portanto, eu tenho o eletrão a fazer uma transição eletrónica, por exemplo, nível 1, nível 2. E tenho a força elétrica que é exercida no eletrão, ou seja, no sentido em que o eletrão é atraído para o núcleo. Também podemos ter o contrário. Será o eletrão a transitar, neste caso, no sentido em que se aproxima do núcleo. E a força elétrica aplicada sobre o eletrão, aplicada no mesmo sentido. Portanto, vamos tirar daqui as conclusões, que é, quando nós temos o movimento no sentido oposto ao da força elétrica, nós vamos ter aqui um aumento da energia. Portanto, neste caso, o eletrão desloca-se no sentido oposto da força elétrica quando ele está a excitar, quando está afastado do núcleo. Se o movimento for no sentido da força elétrica, nós passamos a ter uma diminuição da energia. De que energia é que eu estou a falar? Esta energia tem um nome, de facto, chama-se energia potencial elétrica. Que, reparem, para todos os efeitos, é exatamente a mesma energia, uma energia da mesma natureza, de que a energia que o eletrão tem quando está a transitar entre níveis, e, portanto, nós estamos a falar da energia que nós já estávamos quando analisámos os diagramas de energia dos átomos. Portanto, neste caso em particular, vamos agora fazer uma transposição para a situação em que nós temos não um eletrão a interagir com o núcleo, mas temos dois átomos a interagir entre si, sendo que há simultaneamente forças atrativas e forças repulsivas. Ora, o diagrama de energia que frequentemente se utiliza
É um diagrama em que nós representamos a energia potencial elétrica em função da distância internuclear. Portanto, agora para ser mais rápido, se eu tiver aqui o núcleo e a nuvem eletrónica, outro núcleo e outra nuvem eletrónica, a distância a qual nós estamos a referir é esta distância daqui para aqui. Okay? Portanto, nós vamos supor que aqui temos uma distância muito grande, que ela tendencialmente, dizemos que é infinita. Então, o que é que acontece? Da mesma forma que, quando o eletrão do átomo de hidrogênio se posicionava a uma distância que nós, de uma forma simplificada, dizemos está infinitamente afastado do seu núcleo, nós convencionamos que a energia potencial era zero. Ora, aqui o critério é o mesmo. Quando duas partículas estão infinitamente afastadas, nós vemos que elas não interagem umas com as outras. Ora, significa que, do ponto de vista da energia potencial, o valor é nulo. Logo, se a distância for muito grande, nós vemos que a energia potencial é nula. Agora, como vocês sabem, as partículas deslocam-se e vamos supor que durante o seu deslocamento dois átomos começam por se aproximar, ainda que seja inicialmente de uma forma casual. Então, à medida que eles se vão aproximando, a força que vai predominar será a força atrativa. Ou seja, a força que um núcleo exerce sobre os eletrões do outro átomo, sobre os seus é obviamente atrativa, mas sobre os eletrões do outro átomo, vai-se começar a fazer sentir e vai sobrepor à força repulsiva, que também existe. E então nós temos isto. A força atrativa é mais intensa do que a força repulsiva. E agora, aqui é que é importante nós fazermos a interpretação com base no modelo anterior, do modelo do átomo, que era, eu disse-vos assim, quando o movimento ocorre no sentido em que a força elétrica é exercida, a energia potencial está a diminuir. Isso era o que acontecia numa desexcitação. Então, se a força atrativa predomina sobre a força repulsiva, então a força com que os átomos se atraem mutuamente é maior do que a força com que eles se repelem. Portanto, se eles se aproximarem, estão-se a deslocar no sentido em que a força provoca esse deslocamento. Portanto, a energia do conjunto vai começar a diminuir. Conforme eles se aproximam, a energia do conjunto começa sempre a diminuir, mas entretanto ocorre um fenómeno, que é o seguinte. Como eu vos disse logo no início desta aula, a dimensão da nuvem eletrónica é cerca de 100 mil vezes maior que a do próprio núcleo. O que significa que, geometricamente, a zona que tipicamente possui a carga negativa do átomo, portanto a nuvem eletrónica, vai se aproximar mais rapidamente e mais significativamente do que os próprios núcleos. Então, como as cargas negativas estão a aproximar de forma mais significativa, a força repulsiva vai começar a aumentar mais rapidamente que a força atrativa. Ou seja, se a força repulsiva vai aumentar de forma mais significativa que a força atrativa, então significa que a força repulsiva eventualmente vai igualar a força atrativa. E, de facto, tendo em consideração o modelo anterior, se o movimento ocorre no sentido da força, a energia potencial diminui. Mas, quando a força total é uma força nula, nós dizemos que, a partir daí, nós vamos ter aqui uma estabilidade no valor da energia do conjunto. Porque, entretanto, nem num sentido nem no outro seria o sentido em que o movimento ocorreria espontaneamente. Agora vamos imaginar que os átomos são forçados a se aproximarem ainda mais. Portanto, então o que é que vai acontecer? Nós vamos possuir agora uma grande proximidade entre as nuvens eletrónicas, que têm cargas negativas. E a consequência direta é que a força repulsiva vai se tornar muito intensa. E ao tornar-se mais intensa, e agora que é a parte importante, agora os átomos repelem-se mais do que ao que se atraem. Portanto, se eu os obrigar a aproximar-se um do outro, eu estou a promover uma situação parecida com isto, não é? Os átomos
tendencialmente iam se afastar, mas eu obrigo a que eles se desloquem no sentido contrário ao da força elétrica. Portanto, sempre que o deslocamento é no sentido contrário da força elétrica, isto traduz sempre no aumento da energia potencial. E, portanto, aqui temos um equilíbrio de forças. A intensidade da força atrativa e da força repulsiva passariam a ser iguais. Mas então, se eu forçar a aproximação, então agora o deslocamento é no sentido contrário ao da força elétrica e sempre que isso acontece há um aumento da energia. Quando é que se forma a ligação química? Bem, nós consideramos que a ligação química forma-se quando a energia potencial atinge o valor mínimo. Logo, se nós temos a energia potencial mínima, isto implica que temos a estabilidade máxima. À distância para a qual isso ocorre, nós damos um nome. Este valor daqui é designado por distância internuclear de equilíbrio. A distância internuclear de equilíbrio, vulgarmente, é conhecido como comprimento da ligação. É muito importante que vocês percebam que um comprimento de uma ligação não significa que, quando estabelece a ligação, os núcleos ficam a uma distância fixa. Não. O comprimento de ligação é uma distância entre a qual, ou em torno da qual, os núcleos vão oscilar, de forma a procurarem o máximo de estabilidade, ou seja, o equilíbrio das forças. Portanto, é uma forma mais simples de dizer comprimento de ligação, que é distância internuclear de equilíbrio. No entanto, a distância internuclear de equilíbrio é mais elucidativa, porque, de facto, é a distância internuclear, portanto, entre os núcleos, para a qual existe o equilíbrio das forças, e é essa distância, que os núcleos vão estar permanentemente a vibrar em torno da mesma, que corresponde ao comprimento de ligação. Agora, o que é que eu vejo? Da mesma forma que, quando o eletrão faz esta transição, liberta energia, porque ficou com menos energia potencial, então eu vejo que, quando os átomos se aproximam deste valor de distância para esta distância, a energia do conjunto diminui de zero para este valor de energia potencial, que é menor que zero. O valor da energia que se liberta quando se forma a ligação tem o nome de energia de ligação. Por outro lado, tal como no átomo de hidrogênio, se o eletrão, ao transitar, por exemplo, desta forma, liberta energia, para que ocorra a transição simétrica, eu teria que fornecer exatamente o mesmo valor de energia. Aqui passa-se o mesmo. Quando se forma a ligação, há energia que é libertada para quebrar a ligação, para separar os átomos. Ou seja, o termo que se utiliza é para dissociar os átomos, eu tenho que devolver essa energia. E a energia que eu devolvo, esta energia, chama-se a energia de dissociação. Portanto, a energia de ligação é a que se liberta quando a ligação se forma, a energia de dissociação é a energia que se fornece para quebrar a ligação. Portanto, formar ligações é um processo que ocorre com libertação de energia, quebrar ligações é um processo que ocorre com absorção de energia. Okay? Esta será a parte interessante. Vamos supor que nós temos, no mesmo perfil energético da formação da molécula diatómica, nós temos então aqui a distância, temos aqui a energia potencial e temos uma molécula e outra molécula. Então, se eu considerar que aqui temos a molécula A2, ou melhor, aquela curva a vermelho que representa a molécula A2, de facto, a molécula A2, eu vou lá colocar no sítio correto para não gerar dúvidas. A molécula A2 forma-se ali, naquela posição, correto? Terei a molécula B2, que é formada pela ligação entre dois átomos de B. Então nós temos, para cada uma delas, esta será a energia de ligação
a energia de ligação da molécula B2 e daqui para aqui teremos a energia de ligação da molécula A2. Qual será a molécula mais estável, ou nós de vez em quando dizemos qual é a molécula que tem a ligação mais forte? Então, é mais ou menos simples nós percebermos que quanto maior a energia de ligação, maior será a energia de dissociação. Para quebrar uma molécula tem que fornecer energia, portanto, se a energia de dissociação é maior, então significa que é mais difícil de separar aquela molécula em átomos, então a molécula é mais estável. Portanto, de uma forma resumidamente, nós vamos ter que B2 é mais estável que A2. Por que motivo? Porque a energia de ligação de B2 é maior do que a energia de ligação de A2. Também é correto dizermos que a energia potencial de B2 é menor do que a energia potencial de A2. O que significa que B2 tem uma ligação mais forte. Isto é a mesma coisa que afirmar que B2 é uma molécula mais estável. Em termos daquele simulador, o que nós temos aqui é uma representação em que eu tenho a possibilidade de afastar os átomos, ok, entre si. Eu aqui consigo ver uma coisa que é curiosa, eu consigo ver aqui as forças. Vamos por partes. Primeira questão. Eu vou colocar o átomo aqui. Se vocês repararem, ele está permanentemente a oscilar, não é? O que acontece é que ele vai oscilar em torno da distância de equilíbrio. Reparem agora. Se eu representar aqui as forças, vamos fazer isto agora lentamente. Primeiro, neste momento, vejam a escala. Qual é a força que vos parece mais intensa? Claramente aqui será a força atrativa, não é? Aquela que está a à cor laranja. Se eu posso pôr só a força total, uma vez, ela aponta no sentido da atração. Então, se eu colocar a força total e fizer isto por iteração, então, se o que acontece é que a força que predomina é a força atrativa, se o átomo se afasta, no sentido contrário da força, o que vai acontecer é que essa energia vai aumentar. Se ele se aproximar, a energia dele iria diminuir. Eu vou trocar aqui os átomos de néon pelos átomos de argão, porque acho que é mais fácil nós visualizarmos as forças. Ora bem, neste momento, reparem, as forças encontram-se equilibradas. Os átomos estão a uma distância tal que o que acontece é que há um equilíbrio entre as forças e, portanto, tendencialmente elas permanecem em repouso. Eu vou perturbar isto. Vou pegar num dos átomos e vou afastá-lo. Portanto, aqui. Reparem. Neste ponto, ali, está parado. Predomina a força atrativa. E, portanto, se eu agora abandonar o sistema, o que vai acontecer é que ele aproxima-se. Reparem. Estamos quase, ainda predomina a força atrativa, mas quando eu passar daquele ponto, agora predomina a força repulsiva. Portanto, à esquerda, para distâncias inferiores à distância de equilíbrio, predominam as forças repulsivas. Para distâncias superiores à de equilíbrio, predominam as forças atrativas. Então, agora, se a distância agora está a predominar a força atrativa, mas se a distância aumentar enquanto predomina a força atrativa, o que acontece é que os átomos estão-se a deslocar no sentido contrário ao da força elétrica dominante. Portanto, a energia está a aumentar. Eles estão a subir naquela curva. A energia do conjunto está a aumentar, a energia potencial elétrica. Por outro lado, se eles voltarem a aproximar, que é o que está a acontecer agora, então neste momento predomina claramente a força atrativa.
a energia potencial está a diminuir, porque eles estão-se a deslocar no sentido da força elétrica dominante. A partir deste momento, temos um equilíbrio de forças, e se agora já está a predominar a força repulsiva, os núcleos se continuam a aproximar, portanto, a distância internuclear continua a diminuir, a energia do conjunto está a aumentar. Portanto, este movimento já não ocorre no sentido da força elétrica dominante. Claramente, a força repulsiva, que aqui está representada a cor rosa, é mais intensa do que a força atrativa. Portanto, está a acontecer o contrário agora. Agora, os átomos estão-se a afastar, estão-se a mover no sentido da força dominante, que é repulsiva, e, portanto, a energia já está a diminuir. Portanto, este será o movimento típico. Se eu afastar muitos átomos um do outro e deixar ocorrer o movimento, ok, praticamente não ocorre nada, não é? Mas se eu colocar aqui mais próximos, reparem, apesar de ser lento, a força atrativa que está a dominar, elas vão cair um para o outro. Pronto, temos aqui o conceito ou a perspectiva energética da ligação química. Em termos de representação da ligação química, a estratégia que se utiliza é a representação do sistema de ponte e de cruz, que é a notação de Lewis, e na notação de Lewis nós vamos dar ênfase à representação das moléculas, que são as moléculas diatómicas. São elas: a molécula de H2, a molécula de F2 ou de qualquer outro halogénio, a molécula de O2 e a molécula de N2. Então, na notação de Lewis, nós devemos representar o cerne do átomo que é constituído pelos eletrões das camadas interiores, são os eletrões do cerne. Isto é representado pelo símbolo químico. E depois ainda temos os eletrões de valência, que são representados em volta do cerne por pintinhas ou por cruzinhas, ok? Então, temos o cerne do átomo, que é a parte interior. Tem o núcleo e tem os eletrões que não são os de valência. E ainda temos os eletrões de valência. Esses sim são representados por pintas e por cruzes. Os eletrões de valência, como nós sabemos, são os eletrões que estão disponíveis para participar no estabelecimento da ligação química, seja ela qual for. Porquê? Porque são aqueles que estão menos firmemente ligados ao núcleo e, portanto, se for necessário mobilizar energia para, eventualmente, para os remover, portanto, estão sempre mais disponíveis. Então, vamos representar a configuração destes elementos, do hidrogênio, do azoto, do oxigênio e do flúor, e vamos dar destaque aos eletrões de valência. No hidrogênio é o único eletrão que tem. O azoto, a configuração será um S2, 2S2, 2P3. Do oxigênio, um S2, 2S2, 2P4. Do flúor, um S2, 2S2, 2P5. Portanto, os eletrões de valência serão estes. Cá estão. Logo, ao representarmos o hidrogênio de acordo com o modelo de Lewis, colocamos um hidrogênio. O azoto, temos 1, 2, 3, 4, 5 eletrões. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrões. E o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eletrões. Na prática, o azoto, o oxigênio e o flúor estão, respectivamente, nos grupos 15, 16 e 17 da tabela periódica, logo possuem 5, 6 e 7 eletrões de valência. Os elementos que estão abaixo destes, nos respectivos grupos, têm exatamente o mesmo número de eletrões de valência. Portanto, imaginem que eu, em vez do oxigênio, represento um enxofre. Como nós sabemos, é o elemento da moda. E, portanto, o enxofre seria representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6.
abaixo do flúor temos o cloro. Então o cloro seria representado por 7 elétrons de valência. Ora, no azoto, temos o fósforo por baixo do azoto. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência. E assim sucessivamente. Agora, nós sabemos que estes elementos, nós já tivemos a oportunidade de ver isto em aulas anteriores, estabelecem entre si ligações do tipo covalente, ou seja, eles vão partilhar eletrões de valência e vão ter alguns dos eletrões em comum, são os eletrões ligantes, sendo que também há a possibilidade de terem eletrões que não são partilhados, são os eletrões não ligantes. Os eletrões que participam efetivamente na ligação química chamam-se os eletrões ligantes, e esses eletrões vão ocupar preferencialmente uma região que nós designamos por região internuclear. Ou seja, se são eletrões partilhados por dois átomos, geometricamente a maior probabilidade é que eles se situem na região entre os núcleos desses átomos. Então, vamos às moléculas. Então nós temos a molécula de H2, que é constituída por dois átomos de hidrogênio, e estes átomos de hidrogênio, ao partilharem estes eletrões, vão formar uma ligação que é ligação covalente simples. Temos a ligação na molécula de F2. Eu dou destaque nesta sequência porque a molécula de F2 forma uma ligação do mesmo tipo. Então nós temos os átomos de flúor, e o que nós sabemos é que a ligação estabelece porque os átomos vão ficar mais estáveis. Neste caso, nós dizemos que eles vão ficar isoeletrónicos de um gás nobre, o que significa que vão ficar com a camada de valência totalmente preenchida. Estando com a camada de valência totalmente preenchida, no caso do flúor, se a sua configuração termina em P5, portanto ficaria com P6, portanto precisa mais um elétron. Então, cada átomo de flúor empresta e recebe emprestado um elétron, digamos assim, e portanto passamos a ter um par de elétrons ligantes e cada átomo terá ainda 3 pares de elétrons não ligantes. Na molécula do O2, a estrutura será semelhante. Então nós temos oxigênio e a ligação será aqui uma ligação dupla com os pares não partilhados. Isto porque, tendo cada oxigênio uma camada de valência que termina em P4, para preencher a camada de valência ficaremos ali com P6, portanto necessitamos receber 2 elétrons, portanto se os elétrons não podem ser oferecidos, ou de ser emprestados ou de ser partilhados. No caso do N2, então nós temos o N, e então, usando o mesmo raciocínio, o azoto, a sua configuração termina em P3, para ficar mais estável deve receber mais 3 elétrons, o que significa que vai terminar em P6, uma vez que o elétron não é cedido, é partilhado. Nessa partilha, por cada elétron cedido há um que é recebido, logo cada átomo de azoto recebe 3 elétrons e recebe 3 elétrons também. Portanto, passamos a ter aqui uma ligação que resulta da partilha de 3 pares. Então, em termos de designação, esta é uma ligação covalente simples, que é a partilha de um par. Esta é uma ligação covalente simples. A diferença entre estas moléculas é que na primeira não há elétrons não ligantes, na segunda existem. Esta será uma ligação covalente dupla e esta será uma ligação covalente tripla. Genericamente, vamos prestar atenção aqui à região internuclear. Ora, nesta região nós temos um total de 2 elétrons, nesta região temos 4 elétrons e aqui temos 6 elétrons. Se nós imaginarmos os núcleos de cada um destes átomos, que se repelem entre si e são atraídos simultaneamente pelo total de carga elétrica negativa que está na região internuclear, será fácil de aceitar que, quanto mais negativa for a carga localizada nesta região, maior é a força atrativa que é exercida sobre os núcleos dos átomos que estão a partilhar estes elétrons. Por conseguinte, nós podemos dizer que, ao aumentarmos o número de pares de elétrons que são partilhados, aumentamos a carga elétrica negativa na região internuclear e isso irá provocar uma maior atração destes elétrons, os ligantes, sobre os núcleos destes átomos. O que significa que a ligação ficará mais estável e nós vimos que uma ligação mais estável traduz-se numa menor energia potencial e numa maior energia de ligação. Então, se eu representar
o perfil energético para estas ligações, eu terei uma ligação, outra e outra. Se cada uma destas ligações representar ou estiver associada a uma destas moléculas, então eu diria que aqui seria a molécula de F2, aqui seria a molécula do O2 e aqui seria a molécula de N2. Portanto, nós podemos dizer que quando passamos da ligação covalente simples para a ligação covalente dupla e para a ligação covalente tripla, neste sentido vai aumentar a energia de ligação, aumenta a estabilidade da molécula. Por outro lado, neste sentido, vai aumentar o comprimento da ligação ou a energia potencial da molécula. Portanto, quanto mais forte é a ligação, maior a energia de ligação. Portanto, nós dizemos genericamente que uma ligação tripla é mais forte que uma dupla e uma dupla é mais forte que uma ligação simples. Isso resulta porque quanto maior for o número de eletrões localizados na região internuclear, maior a atração que esse conjunto de eletrões de carga negativa exerce sobre os núcleos dos átomos ligados. Portanto, esses núcleos vão ficar atraídos mais intensamente para aqueles eletrões, o que significa que será mais difícil afastá-los. Por esse motivo, a ligação fica mais forte e fica mais estável.